Bom, e aqui está uma figura, né, por exemplo, uma figura que demonstra o programa de avaliação da conformidade. Então, de um lado, você tem uma preocupação social. No meio, você tem ali o objeto da avaliação da conformidade e as relações, no final, você quer ter uma relação de confiança. Para que isso aconteça, você tem que ter requisitos, ou seja, o que avaliar, são normas, regulamentos técnicos. Você tem que ter regras, o como avaliar, que também é importante. Você tem que ter um acompanhamento de mercado. Você tem que ter os organismos que vão avaliar, os laboratórios que vão fazer os ensaios. Então aqui a gente pode pensar num produto que tem um apelo muito importante para a população. Por exemplo, eletrodomésticos. Eletrodomésticos, né, hoje os eletrodomésticos são importados uma quantidade enorme de eletrodomésticos. Então, uma das preocupações sociais é: será que esses eletrodomésticos que são importados, ele atende às regras, às exigências de segurança do brasileiros ou não? Bom, então, o Conmetro, numa reunião, em várias reuniões, o Conmetro, ele, através dos seus participantes, da Confederação Nacional da Indústria, todos os ministérios, e Inmetro, o Conselho dos Consumidores, assim por diante, ele criou um regulamento técnico, dizendo: olha, todos os eletrodomésticos, dentro de uma determinada faixa, tem que sofrer uma avaliação de conformidade ali, em relação à segurança desses equipamentos. Bom, então, só isso já gera um impacto tremendo sobre a questão comercial, que o Brasil hoje importa muitos eletrodomésticos. Bom, então a partir... esse trabalho começou em 2009, em 2010, e agora em 2011 é o prazo final, né? Foi o prazo final que as empresas produtoras de eletrodomésticos teriam para se adaptar a essas novas exigências, e a partir de então, todos os eletrodomésticos listados então naquela portaria do Inmetro passam a ser obrigados a participar de um programa de avaliação de conformidade obrigatória. Agora, se a gente pensar por um lado comercial, isso também tem a ver com o mecanismo de proteção do nosso mercado. Porque hoje o Brasil importa uma quantidade enorme de eletrodomésticos, inclusive tem empresas que, na verdade, importam os eletrodomésticos de outros países, simplesmente na caixa, já com inscrições em português, simplesmente vendem no nosso mercado. Então esse passa a ser agora então uma nova forma, pelo menos vai ter que ter uma avaliação para verificar se esses equipamentos importados atendem à legislação brasileira. Até então o eletrodoméstico ele não passava por nenhuma avaliação. Isso acontece com vários tipos de equipamentos, né? Esse é só um exemplo que eu citei. Então aqui nessa tabelinha mostra a abrangência dos mecanismos de avaliação. Nós temos vários mecanismos: declaração de conformidade pelo fornecedor, a própria certificação, etiquetagem, inspeção e ensaios. Nós temos aqui, por um lado, a utilização, se ele é aplicado em produtos e serviços, sistemas de gestão, está ali um dos quadros, o próprio pessoal, se a avaliação é de primeira, segunda ou terceira parte, se ela é voluntária ou se é compulsória. Então, se a gente observar dentro dos mecanismos, declaração de conformidade pelo fornecedor, ele se aplica a produtos. Um exemplo disso é fabricantes de cantoneiras de aço, por exemplo. Na verdade, quem fornece a declaração de que atende às normas, às exigências técnicas, é o próprio fornecedor, né? E normalmente ela é compulsória. E a certificação? Certificação ela serve para produtos e serviços, para sistemas de gestão, para pessoal. Inclusive em relação ao pessoal aqui, é uma questão interessante, porque controversa. Certificar uma pessoa, né? Na verdade não é certificar a pessoa, mas certificar
a competência profissional de uma pessoa. Se é de primeira, segunda ou terceira parte, a primeira parte é a própria empresa, a segunda seria o cliente e a terceira uma independente. Etiquetagem e inspeção. Vamos ver agora o que é uma declaração de conformidade por um fornecedor. Então, é um processo pelo qual um fornecedor, sob condições específicas estabelecidas, dá garantia por escrito que ele atende, que o processo, o serviço dele, está em conformidade com os requisitos. Então, isso trata-se de uma avaliação da conformidade de primeira parte. Bom, em relação aos modelos, certificação, na verdade, a gente tem vários modelos de certificação. O primeiro deles é um ensaio de tipo. É a parte mais simples, é avaliar se um produto único retirado numa condição única, ele atende aos requisitos. O outro modelo é fazer um ensaio de tipo, seguido de uma verificação mediante ensaio de amostras que foram retiradas do comércio. Nós também temos uns ensaios de tipo, seguidos de verificação mediante de amostras que foram retiradas no fabricante. Ou também um ensaio de tipo, que depois é seguido com amostras retiradas do comércio e no fabricante. E o modelo que é mais usado no Brasil, que é o ensaio de tipo, com avaliação e aprovação de um sistema de gestão da qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaios de amostras retiradas no comércio e no fabricante. Esse é o modelo adotado no Brasil, o mais adotado pelo menos. E depois nós temos a avaliação do sistema de gestão da qualidade, ensaios de lote, ensaios 100%. Tá? Bom, em relação aos sistemas de gestão da qualidade, são os mais conhecidos, né? Na verdade, a gente tem várias certificações de sistema de gestão no Brasil aqui. E ele atesta se um sistema de gestão atende aos requisitos internacionais. Os clássicos são ISO 9001, 14001, 22000, 16000 e agora saiu a 18801, que é relativo à segurança e saúde no trabalho. Além disso, existem outros sistemas de gestão específicos setoriais. Bom, então agora a gente observa que os sistemas de gestão, eles são uma parte da avaliação da conformidade. Nós temos vários tipos de avaliação da conformidade. Uma delas são os sistemas de gestão da qualidade. Em relação às pessoas, certificação de pessoal. Vai avaliar habilidades, os conhecimentos, as competências dos profissionais. E vai envolver a formação, a experiência e as habilidades teóricas e práticas. Um exemplo que eu posso citar aqui é o que a Petrobras utiliza nos seus contratos, que é a figura dos inspetores certificados, inspetores de caldeiraria, de pintura, enfim, uma série de profissionais que são necessários para avaliar a segurança dos equipamentos. E esses inspetores, então, eles têm uma certificação própria, né, baseada numa norma interna, no caso da Petrobras. Esse profissional passa por uma prova teórica, depois por uma série de provas práticas, que vai atestar a sua capacidade naquela atividade em particular, e a partir disso ele recebe um certificado, um registro. E somente com esse registro ele pode fazer as avaliações lá, ou as inspeções dos equipamentos, nas obras da Petrobras. Então, é uma certificação que atesta que esse profissional tem as habilidades necessárias para fazer aquele tipo específico de trabalho. Etiquetagem é um outro mecanismo de avaliação da conformidade e ele é utilizado, né, em muitas situações para informar o consumidor das características de um produto. No Brasil, o que mais utiliza é mais utilizado para destacar a redução de consumo de energia em eletrodomésticos, produtos como lâmpadas, chuveiros, fogões, etc. Representam um mecanismo chamado etiquetagem. A inspeção é uma avaliação da conformidade por observação e julgamento. Então, um mecanismo de avaliação da conformidade muito utilizado para avaliar serviços após a execução. Essa modalidade é muito usada na área automotiva, modificações, etc. Ensaio, então, ensaio consiste numa determinação, numa característica, já é de um produto, um processo, de acordo com um procedimento, e ela é mais frequentemente usada para
associada a outros mecanismos de avaliação da conformidade, em particular a própria inspeção e a certificação. E normalmente ele é feito em laboratórios aqui que são acreditados, ou seja, laboratórios que passaram também por um processo de avaliação da conformidade, no caso no Brasil pelo Inmetro, e eles podem operar fazendo os ensaios dentro da infraestrutura. Tá? Esses laboratórios podem ser governamentais, podem ser instituições, pesquisa e etc. Bom, quais são as etapas básicas para buscar a avaliação de conformidade de um produto, de um processo, de um serviço? Bom, o primeiro ponto é escolher um organismo acreditado para fazer essa certificação. Aqui no Paraná, nós temos o Tecpar, que é um organismo acreditado de certificação. Depois, é necessário encaminhar uma solicitação, encaminhar toda a documentação do sistema de gestão, avaliação do organismo, para que o organismo possa fazer a avaliação da documentação. O Tecpar vai fazer, a organização vai fazer uma análise dessa documentação, vai avaliar e, se necessário, vai emitir relatórios de não conformidade. O organismo vai planejar e realizar auditorias na empresa, vai emitir relatórios de não conformidade, caso isso ocorra, e também vai fazer uma definição das ações corretivas necessárias. Caso necessário, faz encaminhamento de recomendações para certificação, e a comissão de certificação, então, vai deliberar se esse produto vai ser certificado ou não. No final, ainda tem um contrato entre a empresa e o organismo certificador que vai conceder a licença do uso e do selo de identificação de conformidade. E as etapas, desenvolvimento de ações, no final, de acompanhamento e controle do processo de certificação, tem auditorias de avaliação de conformidade num período de vigência do contrato, normalmente cada 6 meses, para garantir que a empresa continue dentro dos padrões auditados na primeira vez. E essa figura aqui mostra, então, a estrutura da avaliação da conformidade. Nós temos ali produtos, serviços, pessoal, sistemas de gestão, temos o produtor, temos o mercado e temos os órgãos, os organismos de avaliação de conformidade, de inspeção e laboratórios de calibração e ensaio que atuam nesses produtos. Aqui, só fazendo uma menção, em relação à questão de pessoal, a Rede Federal de Educação Básica, Média e Tecnológica criou, junto com o apoio do Inmetro, uma rede chamada Certifique, que é uma rede destinada à certificação de pessoal. É interessante que os colegas também entrem no site da rede Certifique, eu deixei isso indicado lá. É uma rede que vai, no futuro, certificar pessoas. Em relação a sistemas de gestão, nós já conhecemos, ou pelo menos mais conhecido no mercado, e produtos e serviços ainda não são tão conhecidos das pessoas, mas os empresários devem observar claramente ou com detalhes essas questões. Bom, então aqui nessa figura eu tento mostrar que a infraestrutura de qualidade de um país, ela envolve então a metrologia, primeiro a metrologia, porque a metrologia é que ela permite prover credibilidade e universalidade dos resultados de medição, através de uma exatidão conhecida, reprodutibilidade, comparabilidade dos resultados e rastreabilidade. Então a metrologia, a infraestrutura metrológica de um país, no caso no Brasil, a infraestrutura metrológica do Brasil é coordenada pelo Inmetro, pelos laboratórios do Inmetro, que são responsáveis por manter os padrões primários do Brasil e rastreáveis a todos os padrões internacionais. Ou seja, de certa forma, garante que as medidas feitas em um laboratório brasileiro, elas atendem todos os padrões internacionais relativos à metrologia. Inclusive tem rastreabilidade, é um padrão internacional.